Saudações rubro-negra, você está no Notícias Podcast do Flamengo. Nos apoie inscrevendo no canal e deixando seu like. Agora vamos ao que interessa. Hoje a gente vai fazer uma imersão num jogo que ainda nem aconteceu, mas que já está dando o que falar. A final da Supercopa do Brasil de 2026. Um confronto gigante, Flamengo e Corinthians. Exato. E a nossa missão aqui, com base numa matéria bem detalhada do GE, é entender o que está por trás dessa partida. Olhar para o palco, para a história, para o simbolismo. É isso aí. E é um jogo que, apesar de ser só lá em 2026, ele já tem contornos muito bem definidos, né? É a partida que abre a temporada, colocando frente a frente o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil. O que já eleva a pressão lá para o alto desde o começo. Com certeza! Então vamos começar pelo primeiro ponto central, que é o palco da decisão. A matéria revela que a final vai ser, de novo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pois é. E parece que o estádio virou a casa oficial do Flamengo nessas decisões, né? Então, mas é uma casa com muitas aspas, eu diria. Muitas aspas, gostei. Por quê? Porque Brasília é um palco de memórias muito intensas para o Flamengo. Tem grandes vitórias, claro, mas também tem derrotas, assim, muito doloridas. Não é um lugar só de glórias de jeito nenhum. Faz sentido. E a matéria já confirma alguns detalhes práticos, né? A data vai ser 1º de fevereiro de 2026, um domingo. Isso. E a torcida, que eu acho que é o mais legal, vai ser dividida meio a meio, 50% para cada clube. O que promete uma atmosfera incrível, né? Uma verdadeira batalha nas arquibancadas. Totalmente. E tem uma curiosidade sobre o calendário. Parece que a data original foi alterada. Sim, foi. E isso forçou os clubes a ajustarem os calendários dos campeonatos estaduais. Mostra o peso que essa final já tem no planejamento do ano todo. Agora, por que Brasília de novo? A fonte explica a razão dessa escolha? Por que não no Nordeste, por exemplo, que sempre recebe o Flamengo tão bem? Explica assim. E o motivo da CBF, segundo a matéria, é bem pragmático. Ah, é? É a preocupação com o estado dos gramados, principalmente no Nordeste no início do ano. Por causa das chuvas, imagino. Exatamente. Então, apesar de o Rio e São Paulo terem sido considerados, a CBF optou pela segurança. Um gramado de qualidade e uma logística que eles já testaram e sabem que funciona em Brasília. Entendi. É uma decisão, digamos, conservadora? Pela segurança do espetáculo? Isso, pela segurança técnica do jogo. Ok, então vamos fazer a transição agora para essa relação que você mesma disse complexa do Flamengo com Brasília na Supercopa. A matéria destaca uma relação que é quase exclusiva e tem um dado que é impressionante. E antes de revelar esse dado incrível, se você está gostando da nossa análise, não se esqueça de compartilhar com um amigo rubro-negro. Olha, o dado é o seguinte. Esta será a 4ª vez que a Supercopa acontece em Brasília. Certo. E o Flamengo esteve presente em todas as edições anteriores na capital. Em todas? Em todas. Em 2020 contra o Atlético Mineiro. Lembro bem. E em 2021 e 2023 naquelas duas finais épicas contra o Palmeiras. Caramba. Então o Mané Garrincha é praticamente o único palco que o Flamengo conheceu no torneio quando a final foi em Brasília. Exatamente. Isso cria um laço muito forte com o estádio, um laço de extremos. É o que eu chamo de paradoxo de Brasília. A gente pode detalhar um pouco esse histórico? Claro. De um lado você tem as vitórias, o céu, o título de 2020 contra o Galo e principalmente aquela vitória nos pênaltis contra o Palmeiras em 2021. Um jogo maluco. Aquilo foi o ápice da emoção. Sim, mas do outro lado você tem o inferno. A derrota para o mesmo Palmeiras em 2023, Aquele 4-3. aquele 4-3, foi um jogo que expôs muitas fragilidades. Então, o mesmo palco que te deu a glória máxima, te deu também uma derrota muito amarga. É uma verdadeira montanha-russa de emoções. E não esqueça do like e diga nos comentários de qual cidade você acompanha o Mengão. Essa dualidade é o que torna o retorno a Brasília tão interessante, né? Com certeza. E se a gente ampliar um pouco a perspectiva para o histórico completo do Flamengo na competição, o equilíbrio continua. O clube tem 3 títulos, contando com o de 2025, 2020, 2021 e 2025. E 3 vices, né? E 3 vices. 1991,
2022 e 2023. É um equilíbrio perfeito, 3-3. O que só aumenta a tensão para essa final de 2026, pode ser o desempate. Pode ser o tira-teima. Agora, vamos mudar o foco um pouco, vamos falar do adversário, o Corinthians. A matéria traz um ponto que é assim, uma ironia que só o futebol consegue escrever. Assim, essa é a cereja do bolo da história desse confronto. O que seria? Conta pra gente. Então, a primeiríssima vez que o Flamengo disputou uma Supercopa, lá em 1991... A edição inaugural. Exato. O adversário foi justamente o Corinthians. Não acredito. Pode acreditar. E o resultado daquela partida foi uma derrota do Flamengo, 1-0. Nossa, eu não lembrava desse detalhe. Então, A final de 2026 não é só mais um jogo. É um reencontro histórico. É a chance de devolver aquela primeira derrota. Uma chance que demorou mais de 30 anos para acontecer. isso muda tudo. Muda completamente o peso simbólico da partida. Totalmente. Não é só sobre levantar a primeira taça do ano. Tem uma dívida histórica aí. Tem uma dívida histórica. É o reencontro com o primeiro adversário do clube no torneio. E tudo isso acontecendo num palco onde o Flamengo, como a gente já falou, viveu o céu da vitória e o inferno da derrota. É a tempestade perfeita de narrativas, sabe? Sem dúvida. Você junta o palco, o adversário, a história. É muito mais do que só um jogo de futebol. É o tipo de jogo que define legados, que marcam uma geração de torcedores. Com certeza. E com todo esse histórico tão equilibrado de emoções do Mané Garrincha, a questão que fica, e que a matéria do GE nos leva a pensar, é a seguinte: para o Flamengo, Brasília se consolidou como um amuleto ou como um campo de batalha de memórias divididas. Essa é a pergunta de R$1 milhão. E a final de 2026 talvez seja o tira-teima definitivo para essa narrativa. Pode definir como o clube e a torcida vão enxergar aquele estádio daqui para frente. Pode ser o capítulo que finalmente define essa relação. Obrigado por nos acompanhar em mais essa análise. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras!